monitoria de cálculo 1. Se tiver alguma interferência no áudio, vocês podem colocar no chat ou ligar o microfone. Fica bem aberto a isso. Eu peço desculpa pelo horário. Não foi o horário combinado, né? Mas foi muita correria. E vai ficar disponível a gravação e o formulário dessa monitoria. O tema que eu escolhi para a monitoria de hoje, não que eu escolhi, né? Da grade da prova, foi Lockdown, porque eu decidi pegar esse tema. Porque faltam uns dois temas, eu acho, para fechar o conteúdo da prova, e a prova está chegando. O assunto de hoje seria taxas relacionadas, dado que o professor Pires ele não vai cobrar método de Newton, né? Pelo que ele me falou. Então, eu decidi pular para L'Hopital. Por quê? Porque taxas relacionadas é um conteúdo mais chato. Não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Então, eu decidi colocar logo o L'Hopital, porque é um assunto fácil, então é dado. Então, eu optei por reforçar o fácil, né? E se der certo, a gente vai para o mais difícil, se der tempo. Que eu fiquei com medo de não dar tempo. Por isso, a escolha do L'Hopital. Tudo ok? A gente pode dar início em relação a essa pula de capítulo, né? Mas depois vai voltar. Show. Como falado, o tema é L'Hopital. Basicamente, o que é L'Hopital? Ele vai ser um método que você vai usar quando for preciso calcular limites, e esse limite cair numa indeterminação. O que seria uma indeterminação? Zero sobre zero, infinito sobre infinito. Eu até coloquei essa atenção aqui, que isso não são números, são sintomas. Zero sobre zero não tem como a gente saber o que é. A gente sabe que é um número ali, mas não sabe qual é. A gente, às vezes, bate o olho, né? Zero sobre zero é zero. Não é assim que funciona no cálculo. Então, dando continuidade, basicamente, a fundamentação teórica, eu não fui me aprofundar, provar L'Hopital, eu acho que não cabe aqui. Então, fui num resumo mais prático. Basicamente, você vai ter um limite, tem que ser uma fração, por isso eu botei f de x e g de x, e essas duas frações, ou essas duas funções, devem ser deriváveis, e quando você substitui de forma direta nela, tem que dar zero sobre zero, ou infinito, mais ou menos infinito, né? Em ambos os resultados. Achei que tinha chegado alguém. Aqui eu fiz um quadro resumo de quando usar, né? Se você jogou o limite dentro da função e caiu um desses, você usa L'Hopital. Deriva em cima e embaixo e testa de novo. Porém, às vezes, o professor principalmente gosta muito disso, que é colocar uma função que vai precisar de transformação. Quando você substituir diretamente, vai cair em um desses casos, que é zero sobre infinito, infinito menos infinito, que todos são indeterminações. A gente não tem como saber qual são. Então, é o quê? Pegar essa equação de forma linear, né, e usar a álgebra para transformar numa fração. A gente vai ver como fazer isso. E também o caso que proibido usar, né? A gente acha, às vezes, eu pelo menos tinha muito essa vontade, aí a questão de limite e a vontade era atacar a L'Hopital. Mas não é assim que funciona. Caso caia algum desses casos ou parecido, não é para usar a L'Hopital porque vai dar errado. No material do professor Pires, ele detalha mais, mas não precisa saber exatamente o porquê. Só se caiu algo diferente de zero sobre zero, infinito sobre infinito, pula, não usa L'Hopital. Logicamente, na prova, ele vai botar uma função que dê para usar, né? Aqui o macete, que é mais um alerta, né? Que às vezes o pessoal usa L'Hopital uma vez, aí já quer colocar lá, usa duas vezes, não dá.
O L'Hopital ele pode ser usado infinitas vezes, digamos assim. Logicamente não vai ter nenhuma função. Logicamente tem, mas não precisa. Dificilmente vai cair numa prova. Em usar quantas vezes for, até o seu limite chegar no número. Já caiu questão em prova usar 4 vezes. Aqui o segundo macete é o da inversão, que como eu falei, ele gosta de colocar um desses casos aqui. Então, caso caia um desse, de f de x e g de x, a gente consegue inverter, jogar um para o denominador, né? Porque se você voltar ele invertendo, você cai na multiplicação de novo. Logicamente, devem se ligar que existe números melhores, funções melhores, né? Para jogar para o denominador. Por exemplo, ln de x é horrível para colocar no denominador. Por quê? Porque vai descer 1 sobre ln de x. E para você derivar isso é bem chato. Vai ter que usar a regra lá da divisão. Aqui esse terceiro macete, ele vai matar a sua prova assim? Se você não souber? Não. Mas ele é uma forma de você conferir a questão. Porque, na verdade, isso é até importante vocês saberem, porque vocês vão usar em cálculo 2 em métodos de integração. Vai ter um método de integração chamado integral por partes, que você vai ter que decidir qual integra e qual deriva, mas isso é assunto para depois. Mas a gente segue essa lógica fatorial, exponencial, polinomial e logaritmo. Isso é em ordem de velocidade que vai para o infinito. Então, o fatorial vai mais rápido que o infinito do que todos os outros. Tiver logaritmo exponencial, o exponencial vai mais rápido que o logaritmo. E se o numerador for o que vence, né, ele vai para o infinito. Se o denominador for o que vence, ele vai para zero. Aqui eu coloquei um sistema. Eu não vou fazer ele aqui, eu escolhi outras questões, mas para vocês verem que a gente consegue usar L'Hopital várias e várias vezes. Ele inicialmente substitui diretamente, né? Vai cair, depois deriva, vai cair nessa função, joga zero, cai em outra indeterminação. Então, teste novamente. Aí a gente vai testando até chegar num limite palpável. Esse daqui foi o fluxograma que eu fiz, né? Eu gosto muito disso, é um passo a passo lógico. Eu gosto de seguir isso nas minhas provas. E é basicamente isso. Substitui no limite, resultou numa indeterminação ou não. Se não, caiu um daqueles casos que a gente citou antes, né? Tipo 5 sobre infinito, é zero. Então, achamos o resultado. Aí, se resultou numa indeterminação, se for um desses dois casos, aplica L'Hopital. Se não, a gente vai usar a álgebra e transformar numa fração. Basicamente isso. Isso aqui resume todo o assunto. É bem de boa. Alguma dúvida em relação a isso? Ou a gente pode praticar? Eu vou levar isso para você, então. Show, Felipe. Muito bom. João Vitor, poderia repetir o conceito? Pronto, repetir para o João Vitor. João Vitor, basicamente, L'Hopital é uma guerra de aproximações, né? Ver quem vai para infinito primeiro. Você não precisa saber a fundamentação teórica aprofundada. Você precisa entender este esquema aqui. O Pires vai te dar uma função, você vai substituir no limite. Caso caia em uma indeterminação, que é zero sobre zero ou infinito sobre infinito, mais ou menos, você vai ter que aplicar L'Hopital, que é basicamente, você vai derivar em cima e vai derivar embaixo e jogar o limite novamente dentro da função, até achar um limite palpável. O que pode acontecer? Ele te dá uma função parecida com isso aqui. Aí você vai ter que manipular algebricamente para transformar uma fração, porque o L'Hopital só funciona em frações. Ele não é uma coisa generalista, né? Tem que ser uma fração para ele funcionar.
Ele basicamente mede quem vai para o infinito primeiro. Então, é basicamente esse fluxograma. Substitui o limite. Caiu na determinação, está resolvido. Se caiu na indeterminação, você olha se tem que manipular algebricamente ou se pode derivar. Basicamente isso. Ficou show, João Vitor. Então, bora para as questões. Mais alguém tem mais alguma dúvida? É uma questão de boa, galera. São questões de boa. O professor Pires dificilmente vai dificultar tanto. O que pode acontecer é ele usar muitas propriedades, tipo, colocar a propriedade de Ln, de N a x, aí pode dificultar. Indo para as questões, a primeira que eu descobri foi que eu descobri não, que eu escolhi foi essa. É uma questão mais de boa, para a gente começar. Então, só ajeitar meu mouse aqui, um segundinho. Uhum. Pronto. É, iniciando, né? Iniciando, a gente sempre vai jogar o limite de cara. A gente joga o limite de cara. Ele vai dar o limite de cara? Não vai. Dificilmente. Porque ele quer que você conduza a questão e tal. Se a gente é, aplica, nós vamos ter e na zero, menos um, menos zero, sobre zero elevado a 2. Isso vai nos dar um menos um, menos zero, sobre zero. Caímos no quê? Numa indeterminação. O que isso acarreta? Lockdown. Porque ele já está enquadrado na forma de fração. Então, aplicando LH. Por quê? Porque nós sabemos que o limite de x, quando ele tende a A, de f de x sobre g de x, é igual ao limite de x tendendo a A, de f' de x sobre g de x. Deixa eu ver. Então, aplicando de forma numérica, nós vamos ter que o limite de x tendendo ao infinito de na x menos um menos x sobre x ao quadrado é igual. Coloquem sempre isso aqui na prova, essa setinha, ponto LH. É igual ao limite de x tendendo ao infinito, derivada de e na x, menos zero, derivada de uma constante, menos x, derivada de x, 1. Derivada de 2 de x ao quadrado, 2x. Se substituirmos o zero, vai dar e na zero menos um sobre 2 vezes zero. Isso aqui vai resultar na indeterminação de novo. Então, o que que a gente faz? Aplica LH novamente. Uhum. Então, o limite de x tendendo ao infinito, g na x menos um sobre 2x
é igual ao limite de x tendendo ao infinito, derivada de n x é o próprio n x, derivada de menos um, zero, constante, derivada de 2x é 2, que vai ser igual a e na zero sobre 2 igual a 1 sobre 2. Esse é o nosso resultado. Tem que se atentar muitas vezes, que às vezes que vai ter casos que não vai cair no número bonitinho assim, tipo e na x sobre 2. Às vezes vai ter tipo uma raiz embaixo que você vai ter que jogar para cima, algum número negativo, porque você pode já ter achado seu resultado, só que como estava uma fração feia, digamos assim, você vai L'Hopital mais uma vez. Aí você perdeu a questão. Porque L'Hopital só funciona até chegar no limite palpável. Depois disso, ele perde a exatidão. Tudo ok até aqui? Tudo ok? É, era x na zero, pessoal. É que eu fui falando infinito pelo costume. Mas se vocês observarem, eu elevei tudo a zero. Eu não coloquei infinito em nada. Tipo, e na infinito ia ser infinito, né? Mas é e na zero. Eu substituí o zero em tudo. Seria só o caso de apagar tudo isso aqui e colocar o zero. Foi só pelo costume. Mais alguma coisa? Show. Show, Felipe. Muito obrigado por avisar, viu? Mas tá correto, foi só pelo costume. A segunda questão, vocês vão ter meio que a colinha, que foi aquele diagrama que eu coloquei, de quem vai para o infinito mais rápido. A segunda questão que eu escolhi foi justamente indo para o infinito. Aquele diagrama só funciona no infinito. Então, vai ser ln de x sobre raiz de x. Aqui de cara, vocês já sabem quanto vai dar? Alguém tem alguma dúvida? Ou alguma dúvida, não, alguma resposta e o porquê? Seguindo aquele diagrama que eu coloquei bem aqui. Já sabem quanto que vai dar? Se a gente observar bem, a gente tem duas frações, né? Se a gente manipular ela, a gente vai obter o quê? A gente tem uma fração, né? De ln de x ao infinito. E raiz de x é o quê? É x sobre um sobre 2 ou um elevado a um sobre 2. No infinito, isso aqui é um polinômio, né? Logicamente. E no infinito, quem vai mais rápido para infinito? A gente tem o polinômio indo mais rápido que o logaritmo. Então, quer dizer o quê? Que esse de baixo vai vencer, digamos assim. Se o de baixo vai vencer, vai dar zero. Ele vai ficar com alguma coisa sobre infinito, vai dar zero. Então, vocês já sabem que o resultado é zero. Logicamente, o Pires não aceita isso. A gente tem que manipular. Então, bora só conferir por L'Hopital o limite de x. Eu tenho muita raiva de ficar fazendo isso toda hora. É, repetindo o limite de x é infinito. Mas tem que repetir, porque senão o Pires não aceita. O Pires não é nem tão chato com correção, mas tem alguns professores que são. Vai ser igual o quê? O limite de x a infinito da derivada de ln. Derivada de ln, 1 sobre x. Sobre
a derivada de x elevado a 1/2. Regra do tombo, 1/2 vezes x. 1/2 menos 1 vai dar -1/2. Agora a gente tem que fazer o quê? Manipular algebricamente. Lembrem sempre de manipular o máximo possível. Para quê? Para não ter o risco de você passar do ponto. Esse é o maior risco em L'Hopital. Manipulando. A gente vai pegar 1/x. Bora focar só na parte de baixo agora, né? Depois a gente faz com 1/x. 1/2 vezes x na -1/2 é igual ao quê? O negativo, ele passa para baixo, né? Então, 1/2 vezes 1 elevado a x ao quadrado. Ou elevado a 1/1/2, que é igual a 1/2 vezes. Isso daqui é o quê? Isso daqui é uma raiz. É aquela desde o começo, né? Que a gente trabalhou. Então, vai ser raiz de x. É igual a 1/2 raiz de x. Então, agora, a gente pega esse valor e joga na fração que a gente tinha inicialmente. Vai ficar o quê? Vai ficar 1/x sobre 1/2 raiz de x. Isso aqui é igual ao quê? Isso daqui só bem invertido, né? Então, 2 raiz de x sobre 1 vezes 1/x. Isso vai ser o quê? 2 raiz de x sobre o x. Dá para manipular mais isso aqui? Dá, mas tem que lembrar de um efeitozinho visual. Qual é esse efeitozinho? É isso aqui, ó. Sabemos que x é igual. Um valor é igual ao quê? A raiz quadrada dele vezes a raiz quadrada, não é isso? Então, x é igual a raiz de x vezes x. Substituindo isso na nossa equação, nós vamos ter 2 raiz de x vezes, ou dividido por raiz de x vezes raiz de x. A gente corta esse com esse, chegamos em 2 raiz de x. Esse é a nossa fração final. Precisa fazer o L'Hopital mais uma vez? Obviamente não. A gente vai só aplicar o limite agora. O limite de x tendendo a infinito de 2 sobre raiz de x. Não coloquem o infinito aqui dentro, porque eles não gostam. Ele vai apontar como não faça isso. Ele fez isso na minha prova. Eu coloquei assim, 2 sobre infinito igual a zero. Não pode. Por quê? Não faço a mínima ideia, não lembro, não precisamos saber. Foquem no que a gente precisa saber. Isso aqui vai ser zero, né? Então, achamos o nosso limite, que bateu com a nossa colinha lá em cima, do polinômio vencer. Felipe, cara, eu sou muito assim, eu gosto de sempre detalhar o máximo possível. Eu não cheguei a ver essa prova antiga assim. Eu tinha aquelas provas antigas, aí eu mandei o Ismael e ele mandou no grupo, né? Mas eu não me lembro se o cara conseguiu só falar isso aí e acertou. Mas eu, assim, recomendação minha, sempre detalhe. O pi, até por questão de costume. A não ser que você não tenha tempo, né? Se você não tiver tempo na prova, você pode só colocar isso aí. Mas eu não lembro, pelo menos. O Pires é de boa na correção, ele deve aceitar. Mas, tipo, alguns professores não aceitam. Eu já cheguei a perder 2 pontos, porque eu não detalhei de onde veio um sinal. Show. Alguma dúvida em relação a essa questão?
Eu acho que o que podia mais dar errozinho é nessa questão aqui, né? Chegou aqui 2 raiz de x, porque se for fazer isso aqui da forma formal, vai ter que elevar a um sobre meio, a um meio, é meio chato. Fazendo esse joguinho visual, fica bem mais fácil. Deixa eu só conferir se não teve nenhum erro. Show. Eu tentei selecionar questões que abordem o máximo de conceitos possíveis. Tipo assim, essas pegadinhas que ele gosta. É, agora a gente vai para a terceira questão, que basicamente a gente vai usar aquilo que eu tinha colocado no slide. A gente vai usar isso aqui. É o limite de x indo para o infinito. Não, infinito não, é outra questão. De zero de x ln de x. Se a gente aplicar o limite direto, o que a gente vai achar? A gente vai cair nisso aqui, zero vezes menos infinito. O limite de ln de zero é menos infinito. Por quê? Não lembro. Mas tomem como regra. Foi o que eu fiz. Eu tomei como regra. Tem certas coisas que compensa só decorar. Então, o que a gente tem que fazer? Manipular algebricamente. Olhando aqui, qual é o mais fácil de ir para o denominador? Eu falei antes, né, que o ln de ir para o denominador é horrível. Por quê? Porque se a gente jogar o ln no denominador, vai ficar x sobre 1 sobre ln de x. Para derivar isso aqui vai ser bem, bem chato. Na verdade, não é nem tão chato, mas a gente perde tempo. Então, eu vou escolher o x para o denominador. X, ln de x é igual a ln de x sobre 1 sobre x, que é igual a quê? Ln de x na x na menos um sobre x na menos um. Por quê? Porque se eu pegar esse x aqui, lembrem que volta invertido, né? O x vai ficar multiplicando o ln. Então, a gente volta para isso aqui. Por isso que a gente pode fazer esse joguinho. Aí agora fica relativamente simples, né? Caiu numa, numa fração, as duas são deriváveis, aplica logo tal. Caso surja alguma dúvida, alguém liga o microfone e fala, fulano digitou no chat. O limite de x no infinito de ln de x sobre x na menos um é igual ao limite setinha LH de x na infinito da derivada de ln de x, 1 sobre x. É derivada de x elevado a menos um. O menos um vai cair, né? Fica só um sinal, por otimização, de x na menos um. Vai dar menos 2. O que a gente pode fazer aqui? Manipular, né? Tem que manipular algebricamente toda vez que aplicar L'Hopital, para não ter o risco de passar do ponto, né? Quando a gente manipular esse menos x na menos 2 vai subir como menos x na 2, né? Só para... Por que que vai acontecer isso? Porque vai ficar 1 sobre x sobre 1 sobre menos x na 2. Vai ficar assim. Manipulando, vai subir o menos x
quadrado sobre um, né? Vezes um sobre x. Fica menos x ao quadrado sobre x é igual x, né? Menos x. Vai cortar os dois x. Agora a gente aplica o limite. Dá pra fazer nessa prova ainda. Limite de x. Não é a zero, né? Ah, eu coloquei foi para infinito. Mas de qualquer forma, essa aqui era zero. Não, mas deixa eu ver se eu errei. Não, foi só manipulação algébrica. É a mesma coisa da outra. É que eu não joguei em canto nenhum. Não, não joguei. Show, tá de boa. Eu nem pensei, é por questão do costume. Eu percebi agora que eu ia jogar o valor dentro, né, e deu um valor diferente do que eu estava esperando. Não teve erro, viu, galera? Porque aqui foi só manipulação algébrica. Por isso que é importante a gente conferir antes. Vai dar zero, né? Não existe zero negativo nem zero positivo. Deu zero. Não entendi como o x foi para baixo. Em qual parte, Felipe? Deu certo? Ah, deu certo. Quer que eu repita? Show. Tá ok. Foi nessa parte aqui. Agora a gente vai para a questão 4, que foi uma questão de prova. É a mais chatinha. É, a questão 4 vai nos dizer o quê? Ele pediu L'Hopital, para aplicar L'Hopital, em, em x tendendo ao infinito, de x mais um, x ali muito grande, x mais um elevado a um ln de x. Essa daqui eu vou só pegar um copo d'água antes de fazer ela, que me deu um pouquinho de sede. Aí já eu volto. Pode ir mandando dúvida no chat. Voltei, pessoal. Essa daqui, se eu não me engano, eu cheguei em 2025.1. Essa daqui é de 2024.2. É de um amigo meu. É, se a gente jogar o limite diretamente, né? Que a gente vai cair? Embaixo vai ficar infinito, né? O número um é desprezível, ia ficar infinito. E quando jogasse o infinito lá em cima, ia ficar um sobre infinito e ia dar zero, né? Então ia cair num caso especial. Tem que manipular. Então, como a gente manipula isso? Fica muito chato de transformar isso numa fração com esse denominador lá em cima. Então, qual a melhor forma de tirar um expoente, né? Eu falei denominador, tirar um expoente. Basicamente ln. Por isso que é importante dominar as propriedades do ln e do e na x. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai aplicar ln dos dois lados. A gente tem o resultado, né? Que é igual o limite disso aqui. Só que esse resultado eu vou chamar de L por convenção, né? L limite, é o que ele pede. Então, o nosso limite vai ser o quê? Vai ser quando a gente aplicar o limite de x ao infinito de x mais um
sobre ln de x. Esse L é o quê? O limite. É como se fosse o resultado disso aqui. É como se aqui fosse uma equação, aqui é o resultado. Então, a gente vai aplicar ln de ambos os lados. Que ln é o quê? É o log na base e, né? Então, a gente vai trabalhar no limite, ou caçando o ln de L, que vai ser o quê? Vai ser o limite de x tendendo ao infinito de ln de x mais um elevado a um sobre ln de x. Tá dando para entender o que eu fiz aqui? Basicamente, apliquei ln dos dois lados para derrubar o expoente. Em vez de chamar de R de resultado, né, eu chamei de L, por praticidade. Show. Agora a gente tem que lembrar das propriedades, né, de ln. Repete isso aqui. Repete esse também. Propriedade de lnzinha, que tem um expoente. O expoente vai cair, né, e vai multiplicar o valor que está embaixo. Qual é o nosso expoente? 1 sobre ln de x. 1 sobre ln de x vezes, é isso mesmo, ln de x mais um. Show. Que a gente vai obter o quê? 1 vezes ln, é o próprio ln, de x mais um sobre ln de x. Se a gente jogar o valor aqui, vai continuar a indeterminação, né? Infinito sobre infinito. Por quê? Porque um é desprezível. Perto de infinito, um não é nada. Então, a gente vai continuar com o L'Hopital. Formalmente, a gente tem que explicar, né? Aplicou, manipulou algebricamente, tem que explicar. Vai dar uma indeterminação. Vou colocar aqui sobre a linha de x, vai dar indeterminação. Aplicar o L'Hopital novamente. Na verdade, pela primeira vez, né? Até aqui só foi manipulação. Eu tinha esquecido. Só foi manipulação algébrica até aqui. Aplicando logo o L'Hopital, nós vamos ter que o x tendendo ao infinito de ln de x mais um sobre ln de x vai ser igual ao limite disso da derivada de ambos. Qual é a derivada de ln de x mais um? Regra da cadeia, né? Vai ser a derivada de, a gente chama de u, né? Ln de u, linha, vezes o valor de dentro, linha. X mais um, linha. Isso vai nos dar o quê? 1 sobre u vezes x é constante, zero. O 1 é constante, zero, e o x vai dar 1, né? Então, 1 sobre u. U é o quê? X mais um. Então, o limite vai dar 1 sobre x mais um. A gente apaga isso para dar continuidade. Na prova nem precisa fazer esses cálculos. Ele já entende que você já sabe
A derivada de ln, 1 sobre x, né? Que isso é o quê? X sobre um vezes um sobre x mais um, que é igual a x sobre x mais um. Se aplicarmos o limite nisso aqui, formalmente a gente cai no quê? Numa indeterminação. Nós já conseguimos saber que o resultado vai dar um, né? Por quê? Porque no infinito, o 1 é desprezível, é como se tivesse x sobre x dá um. A gente pode colocar isso na prova? Até pode depender do professor, mas por via das dúvidas, a gente segue o passo a passo. O limite de x a infinito de x mais um vai dar o quê? Indeterminação. Por quê? Porque vai para o infinito ambas, né? Então é o quê? Aplicando o L'Hopital novamente. Ah, que peba. Não tá vindo certinho. Vou ter que escrever. Aplicando o L'Hopital novamente. Então nós vamos ter que o limite de x tendendo a infinito de x sobre x mais um é igual ao que a derivada deles, né? Derivada de x, 1. A derivada de x mais um, 1 é constante zero, vai dar 1. Então, o limite é 1. Então, a gente pode colocar, só colocar aqui? Não. Por quê? Porque a gente descobriu o limite de ln de L. Colocando, obtemos ln de L é igual a 1. Aí é aqui que entra as propriedades né? ln é igual log na base E. Então, caso ele coloque uma questão dessa, nem eu sei por que exatamente, eu sei, mas eu vou deixar de explicar. Na verdade, eu não sei explicar. Isso aqui vai dar o número de Euler. É como que aqui é log na base de L, né? A gente coloca o número de Euler na base dos dois, aí fica só o L, vai ficar o L, é igual ao número de Euler na base um. É como se tivesse agora o número de Euler nos dois, né? Como está o E elevado aqui, dá um isso aqui. Então fica só o L. Eu acho que eu consigo explicar assim. Muito chato esse raciocínio. Vai ficar o número de Euler elevado a 1, L igual ao número de Euler. Esse é o nosso limite. Pronto, falei, né? Não pode. Se deixar daquele jeito ali, fica completa a questão. Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês podem, tiverem alguma questão aí que ficou em dúvida, pode me passar também. Foi isso, as 4 questões que eu selecionei. Eu tentei abordar o máximo de pegadinhas possível. E isso, Felipe. Eu tentei abordar o máximo de pegadinhas possível. Eu vou tentar mandar mais alguma questão lá no grupo, colocar no site e aviso lá no grupo. E eu creio que seja isso. Por agora, vocês têm alguma questão que gostaria que eu fizesse aqui? E é isso aí, Felipe. Tem que estudar as propriedades do LM. E isso não só para cálculo, é para o resto do curso. Principalmente cálculo 2. Cálculo 2 a gente usa bastante. Aquele joguinho lá que a gente vai usar quando cai no integral.
desse jeito, ó. Integral de U vezes dV. Aí a gente vai ter que fazer U vezes V menos a integral de V du. Aí você tem que saber qual é mais fácil de integrar e qual é mais fácil de derivar. Aí segue basicamente essa linha aqui também, aquela do slide. Mas isso aqui é para depois. Vocês não precisam se preocupar agora. Então eu creio que seja isso. Vou só pegar o nome de vocês aqui e também vou colocar no grupo essa videoaula lá, pessoal. Um formulário, né? Vou colocar no site. É, João Vitor, né? Eu vou. Eu anotei aqui o nome dele. Aí eu só não sei se tem mais de um João Vitor. Tem mais de um João Vitor na sala de vocês? Vocês sabem me dizer se na turma de vocês tem mais? Vixe, tem. Beleza, Felipe. Você pode mandar no meu privado depois, o nome dele todo. Eu tenho uma lista com o nome de vocês, mas eu não tenho. Não saber qual é, né? Mas dá certo. Ele não vai ficar sem a presença, não. Então eu creio que seja isso. Tudo show por hoje? E eu peço desculpa novamente pelo horário, pessoal. Foi realmente porque não deu. Foi a semana muito corrida para mim. Então é isso. A gente finaliza por aqui. Tenham todos uma boa noite.